Olá, ouvintes! Começamos mais um PPcast com muitas coisas legais sobre publicidade, propaganda, comunicação e o que está rolando no mercado publicitário. Lembrando que o PPcast é parte integrante da revista digital CMQ, que é tocado pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara, a Uniara. E hoje na tripulação da nave PPcast é composta pelo professor Gabriel. Oi! E o aluno Felipe. Olá! E hoje também a gente tem a parte 3 do tema, que é os direitos de imagem. Isso aí, Renatão. Mas antes nós temos o... De quem é esse slogan? O slogan. E eu de novo trago. E vocês Bom, deixa eu só deixar claro uma coisa. Hoje não temos Chaldão. Hoje não temos Carolzona. Mas nós temos aqui a nata do PPcast, né? A galera que aguenta a ponta, segura, né? Manda bem. Renatation, você que trouxe hoje o nosso slogan. Deixa eu pegar aqui que são os a gente não pode olhar, viu, Piagem? Não pode. Então, o slogan de hoje é energia que dá gosto. Não. Piagem, pode começar. Felipe. Esse você tem que saber. Gatorade? Errou. Posso acertar mais uma? Eu vou ser o primeiro... Você olhou aqui de novo? Vai. Não, eu vou ser o primeiro a acertar duas seguidas? Fala de novo. Energia que dá gosto. Nescau. Aí sim. Garotinho, isso é da minha época. Eu vi esse slogan nascer. Beleza, então. Muito bem. Então hoje começamos nossa terceira parte e última, né? A gente já vai avisando a galera. Mas com coisas muito interessantes. Bom, o Renatão, você pesquisou algumas coisas sobre o FIFA, né? O PS, então, né? Sobre direitos de imagem dos games. O que você achou aí pra gente? Eu pesquisei mais sobre os direitos de imagem nos games de futebol. Que, tipo assim, vira e mexe tem algum processo sobre a EA Sports ou sobre a Konami, que são as desenvolvedoras do jogo, que os atletas não estão recebendo os direitos de imagem, ou não autorizaram os direitos de imagem, até mesmo o nome. Isso daí já gerou tanta treta, e não é só dentro dos games de futebol. Vira e mexe a gente vê, por exemplo, em 95 teve o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro, que o Romário não deixou ter a imagem dele, teve que ficar um borrão no lugar da figurinha dele. Até mesmo na TV, os próprios clubes, eles recebem, né, no caso da transmissora, né, que é a Globo, né, do brasileiro, eles recebem as cotas de transmissão, né? Sim. Os clubes depois repassam um montante para os jogadores também. Isso. E como é que funciona isso nos games de futebol? A gente tem as ligas licenciadas. Que no caso, por exemplo, teve até uma notícia que, tipo, não é que abalou, mas tipo, movimentou bastante entre o pessoal que curte esses jogos, porque até então, até o ano passado, o PES tinha a licença da Liga dos Campeões, que é o principal torneio de futebol. E esse ano ele foi parar no FIFA. Ela foi parar no FIFA, o FIFA conseguiu. E fora ainda o PES, ele perdeu muita licenciatura de clube. Então, tipo, eu mesmo quando fui pegar pra jogar, você via time com nome genérico, com jogador genérico, porque eles não tinham mais os direitos de imagem. Eu fui pesquisar como é que é feito esse contrato. Tipo assim, não tem como a Konami ou a EA Sports procurar todos os jogadores ou todos os clubes que ela tem no jogo. Você pode ver, se você joga, você vê que tem um monte de clube. E você vê, e existe uma associação para os jogadores, isso lá fora, que é a FIFA Pro, que tipo, a associação dos jogadores profissionais. Existe meio que um acordo entre a desenvolvedora e eles pagam, e eles têm que distribuir o dinheiro para os jogadores e para os clubes. Quando o clube não é licenciado, isso acontece várias vezes. Você pode pegar para jogar, sempre vai ter um clube. O clube pode estar lá, mas os jogadores não vão estar com nomes. E tem um caso muito legal ainda, só para fechar, para não entender muito, que tem um pessoal que é das antigonas do Super Nintendo, já deve ter jogado o International Superstar Soccer, que é o jogo do Alejo. Não sei se vocês já viram. Que é tipo, o pessoal chama até que foi o maior craque que nunca existiu.
que era a Konami, ela... Mas porque é virtual? Esse cara não existe? Não, é o cara virtual. Inclusive, se você jogar Alejo Vira e Mexe, tem imagem do Brasil ganhando de 77-0, 70 gols dele. O melhor cara do jogo não existe. Não, então, porque que nem, tipo, a Konami, ela não tinha os direitos da seleção brasileira, de nenhuma seleção, na verdade, e ela queria fazer o jogo. Então, por exemplo, se você pegar o time do Brasil, o nome do goleiro todos os nomes eram genéricos. E esse jogador, coincidência ou não, o Tafarel vira Rafael. Então, o Tafarel era da Silva. E esse Alejo, ele tinha 99 em tudo. Ele fazia gol, chutava do meio campo, ele fazia gol. E, tipo, era um jogador, assim, que virou mesmo ídolo de muita gente por conta que ele fazia gol muito fácil. Então é isso. Todas as habilidades dele eram completas. Nossa, o cara era... E, tipo, sem querer, criou um dos... E, tipo, ele é um cara da cultura dos antigões, mano. Se você falar que conhece o Alejo... Famoso, poxa. Muito bom, então vamos lá. Muito legal. Ó, se a gente for pegar dentro dos direitos autorais, né? Galera, tem que fazer uma pausa. Eu esqueci minhas coisas. Vou pegar aqui, peraí. Pausinha do Gabriel. Só um minutinho. Estamos com mais problemas técnicos do que de costume, além da ausência de 2 integrantes. Pronto. Continuando. Foi aquela musiquinha de problemas técnicos de televisão. Põe aqui na TV em cima. Beleza, olha que mancada. E aí, Gabriel? Ó. Ah, tá. Calma, boa, Gabriel, boa, Gabriel. Não, é rapidinho. Tá, ó, bom, beleza. Vamos lá. Então, sobre o direito de imagem, eu peguei aqui de alguns esportistas, né? De alguns famosos e tal, para ver como que funciona o contrato. Nós já vimos, né? Que ele tem que ter um prazo, ele tem que mostrar para que isso vai ser utilizado, né? Mas aqui eu busquei também, na revista Exame, quanto essas pessoas acabam faturando para ceder a sua imagem para as marcas, né? Então, também conhecido como garoto propaganda, né? Isso desde lá de trás, mas na verdade é uma pessoa pública, ou às vezes não é pública, ela se torna pública, né? Alguns casos. Aquele cara das Casas do Bahia, do Quer Pagar Quanto, né? Que foi uma campanha de muito sucesso, a gente vai colocar aqui atrás. Ele... pegou... Igual hoje tem... com a quantidade com o volume grande, né, dos anúncios, isso acaba sendo tão repetitivo que acaba ficando na cabeça das pessoas e acaba se tornando uma pessoa pública. Igual no caso hoje acho que é do Decolar.com, aquele carinha, né, que ele fica falando toda hora, então 200 comerciais, não, do né? Trivago, não? Trivago, perdão, tem razão, Renato, do Trivago, né? E tem também o da Bombril, o pessoal mais antigão também, o garoto propaganda da Bombril. Acho que o Carlos Moreno, né, que ele fazia toda a campanha da Bombril. Então pode ser famosos ou a pessoa pode se tornar pública, né? Mais conhecida, né? No caso das pessoas que já... Pois não. Aquele do Posto Ipiranga. Exato. Do Posto Ipiranga também é uma pessoa comum, um ator, né? Que não era tão conhecido e se tornou conhecido. Mas quando ele já é famoso, né? Igual pegar um artista, um esportista, ele tem a sua imagem, certo? E ele, vamos supor assim, ele cede essa imagem para o produto ou para a empresa, né? Recebendo valores para isso, né? Então, aqui alguns casos, né? Então, isso chama alguns produtos, imagens licenciadas, né? De forma temporária, para terceiros de forma temporária. Por exemplo, a Fátima Bernardes, ela fazia jornalismo, uma curiosidade. Todos os jornalistas, ou, né? Pelo menos na Globo, que eu sei, né? Os repórteres e tal, que participam do jornalismo, por exemplo, se nós pegarmos o William Bonner, né? Um Caco Barcelos, vocês nunca vão ver eles fazendo campanhas para produtos ou empresas. Agora, igual a Fátima Bernardes, quando ela saiu do Jornal Nacional, né? E ela foi fazer o programa dela, né? Ela já foi o quê? Ela saiu do jornalismo e foi para o entretenimento. Aí ela já começou a fazer comercial. Isso, aí ela pode ceder a imagem dela. Então, isso é um contrato que a Globo tem, né? Uma coisa que ela segue. O pessoal do jornalismo não participa de nenhum tipo de campanha publicitária. É igual quando você tem ali que foi pro The Voice também. Thiago Leifert. Thiago Leifert, mesma coisa.
enquanto ele estava no jornalismo, ele não fez nada. Depois que ele saiu, foi pro The Voice. Foi pro entretenimento. Isso, pro entretenimento, aí ele pode sim fazer as campanhas, né? Enfim, alguns números, tá? A Fátima Bernardes, para fazer a campanha da Seara, ela ganhou 5 milhões. A Gisele Bündchen, para fazer a campanha da Sky, ou seja, cada campanha da Sky, né? Cada tema que muda, que os comerciais são fantásticos, na minha opinião, são muito bem feitos, maravilhosos, né? Ela ganha em torno de 3 milhões por campanha. Para fazer para Sky, para P&G, para Editora Globo, né? Que sempre são algumas empresas que utilizam. O Rodrigo Faro, ele é um dos que mais ganha, fazendo propagandas diversas, né? Expondo os produtos. Ele ganha cerca de 50 milhões por ano. 50 milhões. É muito dinheiro. Coitado. Né? Coitado, né? E aí, por exemplo, ele faz bastante para refrigerantes, para carros, né? Para Ricardo Eletro também, bastante. Direto. E aí a gente tem lá o anúncio do Roberto Carlos, nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, que em um anúncio só ele ganhou para Friboi 25 milhões. Aí, nós temos uma outra etapa, que são os patrocínios vitalícios. O que é vitalício? É quando... Isso acontece muito com material esportivo, marca do material esportivo, pega um atleta e patrocina o cara para a vida toda. É lógico que, assim, existem alguns termos e existem algumas renovações, né? Então, se eu não me engano, é renovado isso de ano em ano e tal, mas basicamente o atleta, se a gente pegar aqui um exemplo do Ronaldinho Fenômeno, né? A Nike tem contrato vitalício com ele ainda. Então, qualquer entrevista que ele vai dar, tipo, ele vai passear, ele vai fazer qualquer coisa, ele tem que utilizar os produtos da Nike. Então, tudo que tem de lançamento, essas coisas, a Nike manda para ele e ele tem que usar, certo? Porque ele é uma pessoa extremamente pública, né? Mas, essas pessoas que têm os contratos vitalícios, né, esses atletas, principalmente, eles têm que seguir algumas normas. Então, por exemplo, eles não podem se envolver em nenhum tipo de escândalo, que eles, inclusive, perdem o contrato e ainda podem ser processados. Inclusive, parece o Cristiano Ronaldo, ele quase perdeu vários patrocinadores por conta daquele escândalo, daquela suspeita. Porque ele foi indiciado, né? Ele foi julgado ainda entraram com ação, então, eles né? estão, tá sob investigação, aquela denúncia. Ainda não foi? Então, eu não tô acompanhando muito o caso, mas quando estourou assim, que o pessoal sempre falava, e eles também viviam perguntando pra ele, ele já falou que não ia se pronunciar, não ia dar corda. Mas vários patrocinadores falaram que se comprovasse, que tipo, era o caso de estupro da moça, se comprovasse isso daí, ele ia perder vários patrocinadores. E além dele perder o patrocínio, ele ainda é processado pelas empresas. Sim, porque, de certa forma, você acaba atrapalhando a imagem, né? Você acaba sujando a imagem da empresa, tá ligada a ele, né? É que nem aconteceu, não é caso de patrocínio vitalício nem com atleta, mas, por exemplo, o Boa Esporte. Quando o goleiro Bruno saiu da cadeia por um tempinho, ele assinou com o Boa Esporte. O Boa Esporte recebeu ele, a torcida ficou revoltada. Os patrocinadores também. Inclusive, patrocinadores muito fortes começaram a retirar o nome deles na camisa do Boa Esporte, porque não faz sentido eles estarem estampando uma camisa de um goleiro... De um clube que tem um goleiro que fez o que ele fez. É a história da imagem, né? Você não quer colocar a imagem da sua empresa em alguma coisa ruim ou que não tem aceitação pública. Sim. Esse é o grande problema. O comercial da Gillette também, né? Com o Neymar, que deu muito errado depois da Copa. Deu. O que acontece? A Gillette, ela tem o Neymar como garoto propaganda, ou seja, né, ela paga pra ele uma bela grana. Um deles, né? A Gillette tem vários atletas pelo mundo, tem o Messi, tem muitos outros, né? E na Copa do Mundo, vamos dizer assim, que o Neymar não teve uma atitude, assim, tão esportiva, né? Que ele ficava caindo, enfim, são coisas bem complicadas, né? E também não teve uma Copa que se saiu tão bem, né? Ele jogou mal. Depois da Copa, ele foi muito cobrado e tal, e lançaram esse comercial da Gillette. A própria Gillette fez. Então, na verdade, era o Neymar se redimindo, entre aspas, muito entre aspas, sobre isso, né? Não era nem um pouco. E aí fica a história e a Gillette também utilizou isso, né? Porque ela apoia, porque ela blá blá blá. Resumindo, daria um eita
daria um eita. Inclusive, né? ele não tinha falado. Ia ser o primeiro pronunciamento dele, né? Depois da Copa. O primeiro pronunciamento, porque nem isso ele fez. Via campanha publicitária. Via campanha publicitária. Então, tipo... Um você jeito vê... desse. Então, mas é que nem, tipo... Mas vamos supor que fosse um comercial, assim, super aceito e tal. Aham. Ia ser o primeiro pronunciamento dele numa campanha publicitária. Tipo, ele não deu entrevista. Não, pra ninguém ele dá entrevista sobre isso. Então seria a primeira vez num... Depois do... você vê a força que é o Do patrocínio fechado, da né? Gillette com ele. Não, Isso. e detalhe, foi tão displicente a coisa, eu não sei se vocês perceberam que o áudio tava muito ruim. Uma animação também não. Então, o que aconteceu? Eu fui pesquisar sobre isso na época, né? Cara, ele gravou isso em um estúdio nada a ver, Nem super tava no pequenininho, Brasil. não estava no Brasil, sei lá que lugar do mundo que ele tava. É. Ele pegou, os agentes ligaram pra ele e tal, a agência, blá, 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 mandaram um texto pra ele, ele leu, tá na cara que ele tá lendo aquilo, ele nem decorou, nem se esforçou, é uma leitura teve- mesmo, né? Uma leitura. Então, quer dizer, ficou muito pesado, porque não é nenhum motivo a falar dele, nada. Depois os caras tiveram que meio que fazer um milagre aqui, Pra ficar legal. pra coisa tentar ficar pelo menos profissional, perto do profissional, né? Sim. É. E aí foi esse vexame todo, né? Então daria um eita aí, né? Ficou só uma vez. Pô, louco, já falamos um semi-eita, né? É, e assim, e foi tão porcaria, entre aspas, que só passou, tipo, naquele dia, depois não foi mais. Foi Porque, muito mal aceito. porque Sumiu. instantaneamente nas redes sociais, essa que é a vantagem das redes sociais, né, da internet, é que na hora já tem a Resposta. repercussão. A resposta é muito rápida. Se fosse depender só da mídia tradicional, demoraria um pouquinho para receber essa resposta. Mas automaticamente os twitters já arrebentaram, cara. Trend Sim. tops total. né? Inclusive, eu lembro que os programas esportivos não falavam dos jogos, falavam da campanha do Neymar, como quão desastrosa foi. Porque os jornalistas ficaram muito putos, o Piaggi. Porque ele não deu entrevista pra nenhum Foi jornalista direto pra falando. propaganda. Ele sai direto na propaganda, então ele fica visto como o cara que só tá afim de ganhar dinheiro. É, Né? Essa ficou a imagem dele, né? sim. Que seria um mercenário da história, né? Ele se pronunciou depois? Sobre isso? É. Não, Então, acho ele que ele deu- se pronunciou depois sobre isso. Então, ele deu aquele pronunciamento também, acho que num... Ele ainda falou mais uma vez, mas não foi sobre o comercial, foi sobre Não, a sobre o Copa. comercial ele não falou mais nada. Sobre o comercial, acho que ele nem mesmo ele pode falar, porque ele só leu, então, tipo, ele fez ele deve ter gravado diversos comerciais no mesmo dia, então, Pois é, mandou áudio pelo WhatsApp, né? me mandou um áudio pelo WhatsApp. E isso tem, o da Gillette tem aquilo lá do Neymar, que é o patrocinado. Ele só pode aparecer sem barba nos comerciais? Então, aí, nesses contratos, né, eles têm muitas cláusulas, e às vezes muitas cláusulas bem complicadas. Aham. Por exemplo, um atleta. Se um clube está patrocinando um atleta ou uma marca, certo? Aham. Imagina, tipo... ele está numa equipe, um jogador da NBA. Tá jogando Sim. lá no Lakers. Por exemplo, vamos imaginar o contrato do LeBron. Tô dando um exemplo, né? Quando ele assinou o contrato com o Lakers agora, foi muita grana. Naquele contrato, por exemplo, tem até o que o cara come. Tem que comer ou não tem que comer. Por exemplo, assim... Mas, comer não, mas ali tá dizendo, o atleta ele não pode ficar fora de forma, o atleta ele não pode ser visto em situações que possa prejudicar a sua imagem profissional. Ou seja, não pode ir pra balada, ferver na balada, durante a temporada. Ou o atleta não pode praticar outro esporte que possa, por acaso, vir a causar algum tipo de risco à sua saúde. Sim. Por exemplo, ele não vai poder esquiar, ou ele não vai poder ficar jogando bola, não vai poder ficar fazendo outra coisa que ele possa se machucar, entendeu? Fora de quadra e ficar vários jogos, né? Então, quando a coisa atinge um nível muito topzera assim mesmo, né, desses caras mega galácticos, é tudo muito regrado. Na história do Neymar e da Gillette, tem que ver o que é o contrato. Eu acredito que essa parte de estar sempre com a barba feita, eu acho que não tem, porque tem alguns jogos que ele tá meio desgranhento lá. Já. Parece. Fora Ele que muda bastante o visual, né? Muda, sempre pra pior, né? Mas, enfim, o cabelo de miojo na Copa foi demais, Nossa. né? Foi Entendeu? estranho. Então, aí depende muito. Que, por exemplo, a Gillette, ela tem contrato com o Messi, ela tem contrato
com o Cristiano Cristiano Ronaldo com vários atletas, né? Porque ele é uma empresa global e atua no mundo todo, né? Sim. Outros casos aqui. Isso não vale só para... a gente esportes. tem o Dedé, dos Trapalhões. Então ele tem? Tem um contrato de com a Globo. Ah, tá. Tem com a Globo, né? Sim, foi porque ele teve uma época que ele saiu da Globo, não é? Isso, Não é? saiu, mas agora Ele voltou com um contrato vitalício. Isso. Ah, tá. Então, tem várias formas de contrato, para cada um é de uma forma, né? Para cada artista ou esportista. Ó, o Pelé tem contrato vitalício com o Santos, ou seja, Sim. o Santos pode utilizar a imagem do Pelé para qualquer coisa que não venha. É muito importante no contrato vitalício também. Ele pode utilizar a imagem, desde que essa imagem não vai causar nenhum tipo de constrangimento ao atleta, ou seja, que é o contratado, né? Inclusive o Santos, o nome do CT, tipo, eles usam a imagem do Pelé, assim, Sim. bastante. Vira e mexe, tem a imagem do Pelé. É o grande jogador. O maior jogador de todos os tempos, jogou né? no Santos, tem Eles que vão usar a explorar imagem. mesmo, vai ter a escova dental do Pelé, deve ter do Santos. Né? Então Os caras tem vão que- usar mesmo. Depois, ó, outros casos. Pô, um caso muito famoso e muito duradouro, que é o Michael Jordan com a Nike. A Nike, ela patrocina muitos atletas vitalícios. Sim. O Michael Jordan é um deles. Pode ver, você nunca vê um escândalo do Michael Jordan. Ele é perfeito, assim. Era dentro de quadra e fora de quadra também. Você nunca vê nada negativo, né? Sim. Ele tem o tênis, o Air Jordan. A Nike lançou o tênis do cara, E né? um tênis top. E é um tênis topzera que existe É um tênis, desde ó, sempre, né? louco. Tem o Ronaldo Fenômeno com a Nike, o Cristiano Ronaldo, né? Assinou com a Nike por 24 milhões de euros ano. Cara, 24 milhões de euros. Né? Se a gente for fazer vezes aqui o nosso realzinho, quase dele. 5, né? Quase 5 vezes o valor, Vixe, né? Maria. E aí, depois tem coisa mais interessante, que são as quebras de contrato. Que é quando rola os BOs, tem um contrato de e rola os BOs. Um caso muito conhecido foi daquele corredor paralímpico do Oscar Pistorius. Nossa, mas aí tem que encerrar de vez o Então. contrato que ele fez. Você não pode defender. Olha só, ele era patrocinado pela Nike, vitalício, e pela vitalício também com a Oakley, que é aquela marca de óculos, né? Que também patrocina muita gente, né? E simplesmente o cara ele foi acusado mesmo e depois Foi condenado. condenado. Ele confessou. E confessou depois, né? Então, não teve tipo, jeito, cara. Não tem como Que ele atirou, defender. ele deu vários tiros na noiva dele, na mulher dele. Eu no acho que ele código, né? confundiu ela com ladrão. Não sei. Ele E disse, nossa, né? Ele disse que confundiu. E né? ele ainda era... Um ano antes, sei lá, ele tinha feito história que ele era o primeiro atleta biamputado a participar dos Jogos Olímpicos, Isso. com a prótese. Então, tipo, o tanto de imagem que ele podia ganhar fazendo comercial, tudo, ele praticamente arruinou Não, e a vida dele. Nike usou muito ele. A Nike usou muito ele, porque é aquela história, que é da história da superação. Pô, o cara... O cara é biamputado, Então, disputou os Jogos Olímpicos, é. quase pegou final, acho que ele não chegou nem na final, Isso, se não me engano. sim. Mas mesmo assim, ele tinha feito história. Meses depois, anos depois, não me lembro, matou. Cara, era só ele se aposentar. Pra É, Nike isso é fantástico, né? Olha só que história de superação. O né? louco leva pra programa. Dava pra Pois fazer é. um monte de coisa com E ele. esse foi um BO, mas tem outros também que foram absurdos. Tem o do americano, do Lance Armstrong, que ele simplesmente ele ganhou... 9 voltas. Não, ele ganhou 7 Tours de France. 7. O Tour de France é a prova de ciclismo mais cobiçada do planeta, né? E assim, dá muita repercussão midiática, né? E para os Estados Unidos, vai vendo, os Estados Unidos nunca, ele só teve um que era o Greg LeMond, que era um americano que tinha conseguido alguma coisa, mas não chegava mais nem 5% do que o Armstrong conseguiu. E outra coisa, ele ia na Casa Branca visitar Ele o era Bill ídolo. Clinton. Ele, cara, Ele era ídolo. ele fazia um monte de campanha da Nike, cara. Ele era o ídolo americano, era o herói americano. Era foda. Só esquecer um detalhe que ele meio que tava super dopado nessas... Então, cara, aí o que foi o BO? E olha só a história de recuperação dele. Ele teve câncer, quase morreu, voltou a pedalar e ganhou 7 tours depois disso. Então, Olha só a história de superação. Essas histórias de superação para as marcas é demais. Mas compra muito. É, demais, porque, velho. cara, pra imagem é fantástico. Aí deu esse BO todo, cara,
foi um julgamento histórico, assim, tal. Enfim, ele foi acusado, Nossa, foi velho. banido. Ele teve que... Todos os títulos dele foram E cancelados não foi depois só disso. ele também. Tipo, existia uma rede de doping organizada por ele. Um Então, monte. tipo, A era equipe americana inteira. Não Então, era só a equipe americana. Tinha mais, o pessoal foi descobrindo. Sim, mas no caso da Nike, ela patrocinava a equipe americana. Sim, ô louco. Então, olha só, pô, além de cancelar o contrato, as marcas processaram ele, foi um regaço, porque tem a história do doping, que é a trapaça. Teve né? nos Jogos Olímpicos de Inverno também, muitos... Teve. Porque, tipo, Teve a Rússia. então, é isso que eu tô russo. falando. A Rússia foi banida dos jogos. Foi. Os atletas não podiam disputar sobre... E assim, era um esquema bizarro, você quebrava a parede, os caras tinham um buraco na parede que passavam as amostras. Nossa, porque os laboratórios russos foi... Tipo, imagina só os milhões que os caras perderam. Ó, total. Isso. Eu recomendo, não é o PP Dicas, mas eu recomendo sobre essa história da Rússia, que vai falar também de patrocínio, dessas coisas, e do antidoping nos Jogos Olímpicos, né? Tem um filme na Netflix que chama Ícaro. Assistam. Ele vai mostrar, é um documentário, mas é fantástico, assim, muito bem feito. Ele vai mostrar toda essa história e assim, é coisa de faz de conta. Você fala, não, os caras não fizeram filme, isso. Poxa, o que eles fizeram foi filme, não mas foi assim, tipo, coisa de ter um buraco na parede e o cientista, ele passava, o médico, ele passava o exame ruim, o sangue contaminado e pegava do outro lado o sangue que não estava contaminado e trocava as amostras. É 007 puro, assim. E tipo, na época, a Rússia, o país ficou muito feliz. Porque eles estavam sediando jogos, ganharam jogos com uma diferença excepcional. Por que, né? Será, né? E tinha um doping lá. Por que será? Um doping? Você tá muito dopado, cara. Bom, quando a gente vai fazer um programa depois sobre esporte, sobre isso, aí a gente foca mais que isso dá muita lenha, né? Isso. Outro caso, cara, que foi o do Tiger Woods. Tiger Woods também é americano, golfista. Imagina só, tinha um contrato vitalício com a Nike, Gatorade e a AT&T. A AT&T é uma empresa de telefonia, né? Telecomunicações também enorme, principalmente na Europa, né? Cara, de repente, o cara foi acusado, confessou também, que tava um caso extraconjugal. A imagem do cara, que era aquela imagem perfeita... Acabou. E aí também os contratos foram retirados. Aí depois... pediu desculpa. É aquela mesma história, né? O cara volta, pede desculpa na mídia, mas já queimou. E o último caso, que é muito interessante, que é o inverso, que é o do Magic Johnson. O Magic Johnson, ele arrebentou no Lakers, cara. Foi um dos maiores jogadores da história também, do lado de Michael Jordan, né? Tipo, eles estavam no mesmo nível, fantástico, né? E o que aconteceu? Ele fez um exame, né? E deu soro positivo para HIV. E aí ele assumiu isso, ele fez o lado oposto, ele assumiu isso e tal. E o que acontece? Marcas foram patrocinar ele com a Pepsi e a Converse. Apoiaram a causa dele e começaram a patrocinar ele. Então foi o inverso. As marcas, nesse caso, não saíram, mas as marcas entraram para apoiar a causa dele. Isso, inclusive ele fez... Ele tá fazendo um programa social agora sobre HIV e tal. É bem legal o que ele tá fazendo atualmente também. É bem interessante. Beleza. O que nós temos agora? Não, é só pra falar. Pode falar. Que o Renato falou dos personagens de desenho animado, essas coisas. Ah, do outro. Que você pegou e falou que eles, depois de um tempo, acaba o domínio público, né? Cai no domínio público. Isso mesmo. Eu fui ver qual personagem já tava lá no domínio público. Isso é legal, poxa. Pode Tem falar. um monte deles aqui. Tem o Aladdin. Aladdin já é? O Frankenstein. Olha. O Alice no País das Maravilhas. O antigo. Do livro. Do livro. A Cinderela. O Também. Peter Pan. Pinóquio. E o Sherlock Holmes. Nossa, Sherlock Holmes Olha só, todos esses? Todos esses. Sim. Estão lá. Inclusive, mas o Sherlock Holmes dos contos, né? Eu acho que é. Porque tem 2, 3, 4 séries. Sim. Tem um monte de séries do Sherlock Holmes. Eu acho que é o antigo mesmo. O antigo, né? Isso mesmo. Então é isso. Muito bem. Agora nós temos alguma coisa agora. O Dicas. O que nós temos? Eita! Lá vem O Eita. Bom, o Eita aqui Gostei desse plano. vai ser rapidinho, né? Rapidinho e bombástico, né? Nossa. Bom, o Eita hoje nós temos o caso do Roberto Carlos,
Também. Né? Dois casos bem curiosos, 25 né? milhões, poxa. Pô, ele ganhou 25 milhões pra fazer o comercial da Friboi e detalhe, ele é vegetariano. Então aparece o garçom põe um prato, vocês vão ver aí, põe um prato de carne na frente dele, ele olha pro prato. Será que ele vai comer? Ele não come, ele nem encosta no prato. Se você olha o comercial, ele nem se move. Ele se olha pro garçom e fala assim, Friboi e tal. Friboi, mas é Friboi, né? Eu voltei. Acabou. Sem noção. 25 milhões pra isso. Olha, foi uma campanha muito questionada, porque ele é declarado vegetariano. Então. Né? E, cara, assim, não tem nada a ver. E quiseram botar um cara que é, né, que as pessoas gostam bastante, né? Um cara bem popular. Até por conta daquela música que ele tem, né? Eu voltei e tal. Acho que é mais por conta disso, porque... Voltou, mas não voltou, né? Voltou, mas não voltou. E aí tem um outro caso também, um EITA, deu repercussão, cara. Isso aí foi terrível. A imagem da Friboi gastou uma grana e não virou. O outro é da Perdigão, que é uma história muito parecida. O da Perdigão, ele foi depois dessa história do Roberto Carlos com a Friboi, né? Posteriormente. O que acontece? Comercial lá, o casal do momento, né? Pelo menos era o casal do momento, que é o Luciano Huck e a Angélica, né? Casal pop, né? Casal global. Casal global. E aí tem uma festinha lá e me colocam eles para comer cachorro-quente, que é a salsicha, né? Da Perdigão. Tá, beleza. O Luciano Huck vai lá, com o pequeno narizinho dele, com a vela, né? Dá uma narigada lá no cachorro-quente, come. Que gostoso. Olha, Angélica, experimenta. O que é a história? A Angélica é vegetariana. Ela tá há 27 anos na reportagem sem comer carne. E ela me manda uma bocanhada no cachorro-quente, cara. E detalhe, ela come a salsicha. Dá pra ver que ela come a salsicha. Aí fica aquela... Pô, cara, realmente o dinheiro muda as pessoas, né? A pessoa volta... Tudo bem, mas são coisas que a agência, quando ela vai fazer isso, o Piage e Renatão, ela sabe. Então, no caso, a Angélica também foi escolhida nessa situação justamente por essa história de ser vegetariana. Acho que eles pensaram, poxa, se eles são vegetarianos e estão comendo a carne, imagina quer dizer que a carne é boa. Muito boa. Eles vão falar isso daí. Mas só que eu tiro o seu pela culatra total. Porque não faz sentido você chamar. Não, faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Esses daí foram os dois eitas de hoje. Eita. Agora a gente tem o... PP Dicas. PP Dicas. Isso. É com o Felipe. Hoje eu trouxe um livro, que é esse aqui. Essa câmera aqui que eu mostro. Isso. Que é o Direto de Washington. Que é uma autobiografia do próprio Oliveto. Que ele fez lá Ele fez entre Londres... mais duas cidades que eu não lembro dizer. Que ele conta toda a vida dele e toda a história. E por isso é bem legal de um publicitário ler, para aprender sobre... Os maiores publicitários que o Brasil já teve, né? Aprender mais sobre ele. O Washington Oliveto foi um dos, né, percussores aí, ganhou muito Leão de Ouro. A agência dele até hoje tá... Não, é uma baita referência aí, né? Se vocês quiserem. Louco. Por exemplo, se a gente tava falando do Carlos Moreno, né? Que é do Garoto Bombril, foi criação do Oliveto também. Oliveto. Né? Isso. Então é isso. Fica a dica aí, então, de leitura. Então... Terminamos mais um PPcast. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com o amiguinho. E é isso. Isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Joia. Eu mandei bem de apresentador assim. Foi bem.